Senhor mesmo que está aqui e que se move com liberdade, todo valente está amarrado no abismo, que todo e qualquer tipo de movimentação que não é do teu Espírito, que não é do Senhor, seja cancelado, lançado fora deste lugar, no abismo. Que a minha carga por terra só o teu Espírito. Pode se assentar, glória a Deus. Nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor nos chamou, na verdade, para sermos o corpo. O Senhor Jesus nos chamou para sermos uma coisa só, a unidade. Nos chamou para ser o corpo e não um pé sozinho. Nos chamou para ser o corpo de Cristo e não uma cabeça sozinha. Se você vê uma cabeça andando por aí sozinha, você fala, mas o sangue de Jesus tem poder, porque cabeça não anda sozinha, pé não anda sozinho, né? Que da família Adams lá, aquilo ali é anomalia, aquilo ali não existe. Você vê um troço daquele andando sozinho, a mãozinha, você fala, meu Deus, sai para lá. O apóstolo Paulo fala, e ele explica, ele dá contexto para os coríntios, dizendo que ele, o Senhor, os chamou para serem um corpo do Cristo vivo. Por quê? Porque o Senhor os chama da sua igreja de seu corpo, aonde ele é o cabeça. Por que corpo? Porque o corpo é uma unidade de vários membros, mas é um corpo só. O nosso corpo. Ele faz essa analogia mostrando para a igreja que a igreja é, apesar de serem muitos irmãos, muitos membros, e cada um foi chamado de forma particular, cada um tem a sua individualidade, a qual o Senhor os chamou, mas ao mesmo tempo que todos são vários membros, mas são membros não de anomalia, um corpo todo, não, é um corpo só. É um único corpo. Porque o Senhor chamou a sua igreja para ser o seu corpo que ainda está aqui na terra. Por isso que ele disse que o devido tempo que e nós esmagaríamos a Satanás, ele colocaria a Satanás debaixo dos nossos pés. Porque quando o Senhor, ele prepara, ele deu autoridade para a sua igreja, e enquanto ele não vem, essa autoridade que ele deu para a igreja, essa autoridade é para desfazer e destruir as obras do diabo. Por isso que ele deixou e chama a sua igreja de seu corpo. Porque ele deu autoridade para esse corpo, e esse corpo não anda sozinho sem o cabeça de Cristo. A igreja não anda sem direção, aquilo que dá na cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, a igreja tem uma direção, a igreja tem uma palavra, a igreja tem um norte. A igreja não anda sem o cabeça que é Cristo. Por isso, não convém que nós andemos sozinhos. O texto diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Se alguém passa, por isso que a gente manda, irmãos, orem, porque fulano está passando por uma situação assim. Se alguém tem necessidade de alguma coisa, enfermidade, a igreja vai até lá. Se alguém não está, passou um dia ruim, e aí a gente chega alguém lá, alguém do corpo, e vai lá e ora, e o Senhor reanima, e o Senhor, através daquele que está fortalecido, o Senhor reanima aquele que está fraco. Isso é o corpo de Cristo.
Porque quando, analisando o nosso corpo, quando você está resfriado, o corpo inteiro está criando anticorpos para combater o vírus que está dentro de você, para que aquele vírus seja expelido e o teu corpo fique saudável. Da mesma maneira, quando alguém no corpo não está bem, quando há um contra-ataque do inferno, quando há uma luta e uma guerra, uma dificuldade, todo o mesmo corpo se une em oração para guerrear no mundo espiritual, para dobrar os joelhos, para que todo o corpo se torne saudável novamente. É assim que tem que ser. É assim que tem que funcionar. Então, não faz sentido eu estar no corpo, mas viver de forma individual. Andar com a mão, não, a mão vai se mover sozinha. A mão vai querer fazer o que ela quer. O olho olha para cá, para a direita, e o outro olho olha para a esquerda. Você fala, meu Deus. O cérebro dá a função, mas o corpo não quer obedecer. Tem casos que acontece isso, já viu? Que às vezes o corpo não responde aos estímulos do cérebro. Há o quê? Uma disfunção neurológica. Aonde o cérebro manda informação, mas o corpo não responde. Por exemplo, há pessoas que às vezes tem uma disfunção no sistema nervoso que muitas vezes ela não sente dor. E ela está machucada, mas ela não sente a dor. E é perigoso. Você fala assim, nossa, glória a Deus, né? Não sente dor, então tá. Não. Porque se alguma coisa interna acontecer e a dor é a resposta de que algo não está bem dentro do corpo. Tá entendendo? A dor é a resposta do cérebro dizendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí com você. Aí o corpo ainda, olha, o corpo humano é uma máquina fascinante. Obra maravilhosa, a criação de Deus. E que quando ainda não há uma resposta, não há algo que está sendo feito para melhorar e se tornar o corpo saudável, o que acontece? Temperatura aumenta. Esquenta o corpo, né? Febre. Para dizer, ainda não foi melhorado. Tem alguma coisa que precisa ser feita com esse corpo. O que eu estou dizendo com isso? Que o corpo tem um cabeça que é Cristo. A igreja tem um cabeça que é Jesus. E se ele dá as direções, se ele conduz a sua igreja e dá as suas direções, e essa igreja não responde aos estímulos e aquilo que o cabeça está direcionando, tem alguma coisa errada. Significa que a igreja não está saudável. Porque há muitos que estão inseridos na igreja, mas querem seguir e querem fazer as suas próprias vontades. Estão na igreja, amam a Cristo, dizem que amam, mas não querem responder à direção e aquilo que o cabeça, que é Cristo, está direcionando, está dizendo. Isso não faz nenhum sentido. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu tenho que obedecer, eu tenho que responder ao estímulo que o cabeça está me dando. Então, se tem alguém enfermo, e muitas vezes nem fisicamente, mas espiritualmente, está abatido na sua alma, está enfraquecido porque foi afrontado, ou porque passou um dia ruim, está passando um momento difícil na vida, e muitas vezes não está querendo vir no culto, ou às vezes vem no culto, mas a palavra ainda não entra, não frutifica. Olha só, alguém recebe o estímulo do cabeça
para dizer, fulano não está bem. Vai lá e conversa com ele. O cabeça dá o estímulo e fala assim, fulano faz uns dias que não vem no culto. Pergunta como está. Fulano está vindo no culto, mas olha na cara dele. Olha, ela está dando sorriso para todo mundo, mas o interior não está bem. Quem está entendendo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar sensível aos estímulos do cabeça, que é Cristo. Porque hoje é alguém que está sendo estimulado, direcionado por ele, para vir me alcançar, para vir me estimular, me fortalecer, orar por mim, me curar, mas amanhã sou eu que estou recebendo os estímulos para ser um instrumento, estímulos de direção do cabeça, porque eu posso estar necessitado, hoje eu posso estar enfermo, hoje eu posso estar precisando de ajuda, mas amanhã o Senhor restaura a minha vida, me reconstrói, me renova, e amanhã sou eu que Ele está direcionando para curar e para transformar. É assim. É ou não é? Porque às vezes tem dia, Carol faz unha. Já pegou alguma unha encravada? Um trem bem difícil de cuidar? Você vai assim, mas aí tratou, cuidou, glória a Deus, já está resolvido. Mas amanhã é a cabeça que está doendo. Porque ele dormiu mal, saiu cedo, acordou, dormiu tarde, acordou, né, cedo, dia estressante, semana difícil, correria. O que acontece? O corpo começa a responder, tá, a cabeça doendo e tal. Aí, e normalmente o cérebro começa a responder, dizer, ó, você começa a sentir muito sono, dor de cabeça e tal. Você precisa de um descanso. Você descansa, o que acontece? O corpo renova. É o estímulo que nós precisamos de muitas vezes diante de situações difíceis, apenas descansar. E ter a certeza de que o cabeça, que é Cristo, está cuidando. Ele cuida de mim e cuida de você. Ele não é, o estoque de poder dele não se acaba, só que ele cuida de todo mundo, aí fala assim, não deixa chegar mais ninguém, porque se chegar mais alguém, eu vou ter que dispensar alguém para poder cuidar, porque é muita gente, eu não consigo. Deus não é assim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele consegue observar, o texto de Provérbios, capítulo 10, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e o ímpio, contemplando a cada um. Imagine que tem cerca de quase 8 bilhões de pessoas. É 8 bilhões? É 8 bilhões, né? 8 bilhões de pessoas. E Deus não perde nenhuma delas de vista. Nenhuma. E sabe, se as 8 bilhões de pessoas orarem ao mesmo tempo, ele sabe o que cada um orou, na especificidade, no particular, sem perder ninguém de vista. Na verdade, ele não precisa nem esperar que a pessoa, ele já sabe que ela vai orar. Esse é o nosso Deus. O cabeça que sabe exatamente quais são os desejos e principalmente as necessidades do corpo. Porque o corpo é dele, e ele, ninguém melhor do que ele para saber as necessidades do corpo, porque às vezes o corpo, nossa, a gente quer se entupir de doce, né? Quem é que não gosta de doce? Se entupir de doce, de açúcar, toma glicose, toma carboidrato, e pizza, e não sei o quê, mas não é essa a necessidade do corpo. A necessidade do corpo é de comer jiló. Ah, é sangue de Jesus, pastor. A necessidade do corpo é de comer couve. É de comer quiabo. Vocês vão falar umas coisas bem... De comer maxixe.
Entendeu? De comer pimentão recheado. A cara parte. De comer coisas que têm vitamina e fortalece o corpo. Aquilo que é a necessidade, o que o corpo precisa. E ninguém melhor do que o dono do corpo para saber o que precisa. Cabeça, que é Cristo, de saber ninguém melhor do que ele para saber as necessidades do seu próprio corpo, as necessidades da sua igreja. Ninguém melhor do que ele para saber as tuas necessidades, porque você faz parte do corpo de Cristo. Logo, ele faz entender, ele sabe aquilo que eu e você precisamos, e que muitas vezes não é aquilo que queremos, mas é aquilo que ele tem para nós. Muitas vezes, o que a gente quer é logo ser abençoado, mas Jesus olha e fala assim, não é essa a tua necessidade. Tua necessidade agora é de passar por uma prova e de ser forjado, porque se eu te abençoar agora, você vai pegar tudo e... Então você precisa ser provado, forjado, na minha presença, para que você saiba o valor das coisas e primeiramente, nesse tempo de prova, você busque-me mais e saiba o tempo de me adorar. Para que quando for abençoado, você saiba que além, por mais que você seja abençoado, a maior bênção que você tem sou eu, diz o Senhor. A maior bênção que a igreja tem é o Senhor. Eu falei isso na quarta-feira. A coisa mais top da eternidade, gente. A coisa mais maravilhosa da eternidade não é pedras preciosas, nem rua de ouro, nem anjo. Tem gente que fica falando, eu vou chegar lá, eu vou falar com Paulo, eu vou falar, que falar com Paulo o quê? Que falar com João, que falar com os apóstolos? Eu quero ficar com Jesus. A coisa mais maravilhosa da eternidade é exatamente o Cristo, é exatamente o Senhor Todo-Poderoso. Então, a maior bênção é ter Ele. E é isso que o corpo precisa entender. A relevância de todos no corpo, olha só. Uma coisa muito interessante, todos são um só. No versículo 13, dentro do corpo não tem mais. Quando chega no corpo de Cristo, não tem mais doutor, nem o motorista, o doutor, o motorista, o advogado, o corretor, o empresário, é um só. Acabou. O tocador, o faxineiro, o auxiliar de... Não importa quem seja. Não importa, todos são um só. Porque quando estamos inseridos no corpo, o nosso valor não é segundo aquilo que são os padrões do mundo. O nosso valor não está naquilo que fazemos. O nosso valor está na identidade que temos nele. Senhora, livra dessa fumaça. Por quê? Porque todos estão bebendo da mesma fonte. Aqui, por exemplo, aqui tem... Todos nós estamos aqui, certo? Cada um tem a sua função. Lá fora, cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas faculdades mentais, os seus conhecimentos. Mas aqui tudo cai por terra. Porque aqui... a voz é de um só. Aqui, todos são uma coisa só. A igreja, o corpo de Cristo. Então não tem o mais importante. A gente acabou de ler.
Todos perdem a sua importância terrena para ter uma importância muito melhor e muito maior que a importância celestial. Porque todos nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Todos nós somos alcançados pela mesma graça. Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós temos dons variados e tudo. Mas um só é o Senhor. Um só é o Espírito. E todos bebemos da mesma fonte. Olha o versículo 21. Abra lá no versículo 21 para você entender. No 12, Nilda. 1 Coríntios 12. 21. Cadê? E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que lhe parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Certo? Não existe um membro menos importante ou mais importante. Porque se o corpo ficar, por exemplo, se o pé falar assim, não, eu sou mais importante, porque eu sustento o corpo inteiro. Eu sou o primeiro que põe o pé no chão, vou e caminho e ando. Mas aí se o corpo padecer, ficar com febre e ficar de cama, o que é que acontece com o pé? Não anda. Aí todo mundo, o cérebro todo tal, pode ficar, todo mundo se achar importante. Mas se der vontade de fazer xixi, ir no banheiro, o que acontece? Quem se torna o mais importante? Então, da mesma maneira, a gente traz para o contexto espiritual, não tem como dizer que ninguém ama, não, o apóstolo, porque, não, o que prega é o que é mais importante. Mas o cara prega e aí o restante faz o quê? Ele prega, assovia, chupa cana, toca, aí toca guitarra, toca bateria junto e teclado. Com uma mão ele toca guitarra, com a outra mão ele baixa aqui no teclado, com a outra ele segura assim o microfone. É assim? Aí ele tá aqui tocando, ele vai, sai daqui, deixa o playback tocando, vai lá, recolhe a oferta, aí vai lá, liga a transmissão. Né? Corda, Catherine. Não tem como dizer. Não, aí ele chega para pregar, mas aí não. É o mais importante é aquele que prega, porque ele tem o dom da palavra e não sei o que tal. Mas aí, se não tiver o evangelista, o que acontece? Se não tiver o mestre, pode ser que um só deu uma passadinha, tenha, né, nos 5 ministérios, mas ainda assim ele não vai conseguir fazer tudo de uma vez. A onipresença é só de Deus. É um atributo incomunicável. Só Deus é onipresente. De modo que se ele está pregando, ele não pode estar na porta vigiando também. De modo que se ele está pregando, ele não pode estar intercedendo também. Está entendendo? De modo que se ele está pregando aqui na frente, ele não pode estar pregando ao mesmo tempo lá atrás, essas crianças. Tem alguém lá, não tem? Tem. Então, todos têm uma importância. Porque da mesma maneira que se um corpo padecer, um membro do corpo, se o olho se fechar e ter alguma coisa no olho, não conseguir enxergar, o corpo fica com medo. O cérebro, mesmo mandando estímulos, você não consegue andar, vai andar tateando. Porque você não vai conseguir enxergar. De modo que se um membro do corpo aqui
padece, todo o corpo padece junto, todo o corpo se une para que todos tenham saúde, para que o corpo novamente se torne saudável. Então, se tem alguém que não está bem espiritualmente, qual é o nosso papel como igreja? Ir lá e orar, e clamar, e jejuar, e buscar a presença do Espírito, e usar, porque o outro está fraco, mas tem alguém forte. Então, aquele que está forte, o Senhor usa para fortalecer o outro que está fraco. É assim que funciona. E aí, se somos o corpo de Cristo, significa que, o que Jesus disse? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores. O que ele está dizendo com isso? Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores ainda. O que ele está deixando? Que é para vocês darem continuidade naquilo que eu comecei. Por essa razão que nós somos chamados o corpo de Cristo. Porque apesar do corpo dele, ele estar fisicamente à destra do Pai nesse momento, ele deixou a igreja como seu corpo para que a igreja dê continuidade na obra que ele iniciou. Então o que Jesus fazia? Ele ensinava, certo? Ele curava, ele expulsava demônio, ele fazia milagres. Fazia sinais, prodígios e maravilhas, certo? E aí eu te pergunto, o corpo não pode estar atrofiado. O corpo tem que dar continuidade na obra que ele fez. O corpo não pode só apenas vir à igreja, ouvir a palavra, Deus abençoe, estou indo para minha casa, glória a Deus. Não, isso é atrofia, porque você está recebendo algo poderoso para dentro de você, para frutificar. Então você tem que começar a frutificar, e quando eu digo tem que, é que aquela palavra tem que mexer com você. E você tem que colocar em prática, ainda que começar a dar início dentro da sua casa, na vida dos teus filhos. Mas você precisa praticar e colocar em prática a palavra que você recebeu. De modo que se tem alguém enfermo, você pode até dar o remédio. Mas antes, o que você faz? O que você faz antes? Ora. Porque talvez nem seja necessário você dar o remédio. Então, o corpo não pode andar atrofiado. Mas ele precisa estar em atividade. Porque Jesus o tempo todo estava em atividade, cumprindo o seu ministério, fazendo a obra dele, fazendo o seu ministério, fazendo os milagres, curando enfermos. E uma coisa que o Senhor falou muito forte comigo para a gente encerrar, é que a mulher do fluxo de sangue, o que a mulher do fluxo de sangue fez com Jesus? Jesus foi até ela para curar ela? Não. Jesus foi até a mulher do fluxo de sangue para curar ela? Não. O que a mulher do fluxo de sangue fez? Tocou em Jesus. E aí eu quero te fazer entender que se a mulher do fluxo de sangue tocou no corpo, tocou na hora, necessariamente, mas tocou em Jesus e ela foi curada, o Senhor Jesus, antes de ir para a destra do Pai, ele deu autoridade para a igreja. E ele falou, quem crer em mim fará as obras que eu fiz e maiores ainda. Significa que todos aqueles que entrarem na igreja, todos aqueles que entrarem e tiverem um ambiente onde o corpo de Cristo está reunido, esse alguém precisa tocar na autoridade que foi delegada na igreja para ser curado. Aquele que entrar por essas portas não pode sair
de outra forma a não ser curado, a não ser transformado, a não ser transformado e mexido no seu interior. Porque da mesma maneira que a mulher tocou em Jesus, e o texto diz depois que muitos passaram a ser curados só por tocar nele, da mesma maneira, com a autoridade de Cristo, a autoridade que Ele delegou para a igreja, para que dê continuidade na obra que Ele fez, de modo que hoje você pode até estar enfermo, você pode até estar necessitado, mas o Senhor começa a te renovar e te encher, porque Ele deu autoridade para a igreja, e você faz parte da igreja, para que você possa exercer esta autoridade, para que você seja o corpo de Cristo aqui na terra. E Ele curou o seu corpo, Ele ressuscitou na cruz para mostrar que o corpo dele está vivo aqui na terra e é a sua igreja. Então, eu e você precisamos entender que nós não podemos andar como mortos. Ah, pastor, como é que está aí? Está indo, é a vida. Os problemas aí. Você não está morto. Você está em atividade, o Espírito está em você. E é esse Espírito que te coloca em atividade. Vamos nos colocar de pé. Então, eu te faço uma reflexão. Por que muitas vezes, fazendo uma analogia com aquilo que eu falei da mulher do fluxo de sangue, por que muitas vezes pessoas entram e saem da igreja e não acontece nada com elas? Por que pessoas entram e saem da igreja, muitas vezes endemoniadas? Muitas vezes com problemas seríssimos, e não entra e sai e não acontece nada. O que está faltando? O corpo entender que ele já está, que da mesma maneira que ele ressuscitou o seu corpo, igreja viva, igreja cheia do Espírito Santo de Deus, está viva também, e como viva ela tem que andar como viva, e como cheia do Espírito tem que andar no poder do Espírito Santo, e como cheia do Espírito tem que andar saudável, ainda que tenha problemas, mas o corpo, que se um corpo padece, se um membro padece, todo o corpo padece e se une para que o corpo novamente seja renovado, para que aquele irmão que está abatido seja renovado, para que aquele que está enfermo seja curado, para que aquele que está necessitado seja restaurado e o Senhor o abençoe para que amanhã ele também seja um instrumento. Feche os teus olhos. Eu queria que você orasse nesses 7 minutos que temos aqui. Eu queria que você orasse e que você pedisse o Espírito Santo te colocar em atividade, porque você é o corpo de Cristo. Eu queria que você orasse e pedisse: Espírito Santo, me coloque em atividade. Porque diferente de um corpo humano físico, o corpo humano físico, quem mantém ele em pé é os batimentos cardíacos e ondas cerebrais. Principalmente os batimentos cardíacos, que mantêm o sangue circulando no corpo. E que o cérebro anda funções para que o corpo seja estimulado a cada momento para fazer aquilo que é necessário. Mas no corpo de Cristo, quem mantém o corpo em atividade é o Espírito Santo, que se move através da igreja, que se move nela para que ela continue andando, cheia do poder do Espírito, cheia do poder e da autoridade. Portanto, pare de andar como morto, porque você faz parte do corpo de Cristo, e o corpo dele foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Por quê?
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele vivifica o vosso corpo mortal, para você não andar mais cabisbaixo, para você não andar mais como necessitado, mas parar de fazer até orações vitimistas e dizer: Senhor, eu estou precisando, ai Senhor, olha para mim, e passar a orar diferente: Senhor, me abençoa, porque eu também quero ser uma bênção na vida de outras pessoas. Senhor, me abençoa, me cura, porque eu quero contar o meu testemunho na igreja e dizer: Ele me curou. E se Ele me curou, Ele pode curar você também. Abra a tua boca e comece a orar. Em nome de Jesus, peça, fala, ore com fé, com autoridade. Diz: Senhor, me coloque em atividade. Espírito Santo, acende a chama no meu interior. Eu sou o teu corpo aqui na terra. Eu faço parte, eu sou um membro do corpo, do seu corpo aqui na terra. Me coloca, me enche do seu Espírito para me colocar em atividade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me enche do Espírito Santo. Me enche do Espírito Santo. Peça, me enche do Espírito Santo. Para que eu pare de viver uma vida dando desculpas. Ah, eu não fui por causa disso. Ah, eu não fui por causa daquilo. Ah, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. Se o Espírito te encher, você vai parar de viver uma vida de desculpas. Vai parar de viver uma vida de tropeços. E vai começar a caminhar para o alvo que é Cristo. Espírito Santo, nos enche nesta noite, em nome de Jesus. Nos enche nesta noite, para que nós paremos de andar, como pedintes, como ovelhas que parece que não tem pastor. Que paremos de andar, Senhor, apenas como pedintes, me dá. Como se o resumo da nossa vida fosse só aquilo que o Senhor pode nos dar. O resumo da nossa vida fosse apenas o emprego que o Senhor pode nos dar. Fosse apenas aquele dinheiro, fosse apenas um carro, fosse apenas uma bênção. Sendo que na verdade o Senhor tem muito mais. Por isso, Senhor, enche-nos do seu Espírito e através do Espírito Santo poderoso. Nos coloca em atividade. Nos coloca em atividade. Desperta o corpo morto. Desperta aqueles que estão mortos. E desperta para que ande em atividade. Que ainda que passemos por dias difíceis, mas o corpo, ele não está parado, ele não está prostrado diante dos problemas, ele está em atividade, ele está adorando, ele está buscando, ele está te adorando, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! O corpo não está prostrado diante dos problemas. Ele está te adorando, Senhor. Nos enche do seu Espírito para que possamos, ao invés de prostrado diante dos homens, diante dos problemas, estejamos, Senhor, te adorando. E o Senhor sabe como eu vim hoje aqui nesta noite. Eu vim para te adorar. Porque o que me faz adorador, Senhor, não é apenas quando eu estou tocando esse instrumento. Não. O que me faz adorador é aquilo que eu entrego todos os dias para o Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Senhor.
Enche do seu Espírito e coloca cada um em atividade. Em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, cuidado com as orações que você tem feito. Você tem que orar e fazer a oração como quem quer ser um instrumento. Porque o corpo cura o próprio corpo. Porque recebeu da parte do Senhor a unção, o poder. Então, em nome de Jesus, comece a orar. Não é me dá para mim, porque eu quero. Não, me dá, Senhor, para eu ajudar a curar meu irmão. Me dá, Senhor, para eu ajudar a suprir a necessidade do teu corpo. Me dá, Senhor, para eu ser um instrumento para ser saudável, ser uma vida que jorra na vida do meu irmão. Me enche do Espírito, não é para mostrar que eu tenho muito poder, que eu sou um super-herói, não. É para eu ser cheio do Espírito, para que quando o irmão estiver desanimado, eu cole com ele, esteja abraçado com ele, para ser uma bênção. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te leve debaixo desta palavra. Você faz parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.